Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula, que eu vou falar sobre a ferramenta para o autoconhecimento. Mas antes de falar sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho do resumo que a gente viu lá na nossa primeira aula. E se você não assistiu a primeira aula, você vai lá, assiste a primeira aula, depois volta aqui para assistir a continuação dela, tá? O que a gente viu lá? A gente viu as fases de desenvolvimento humano e como que a gente pode fazer isso, ver essa ligação no que tem hoje, nas nossas relações humanas, tá? E aí, gente, é muito interessante para quê? Para você se entender um pouco mais hoje, entender o que relembrar lá da sua infância, relembrar da sua adolescência e quando você era um adulto, um jovem adulto, tá? Para você saber o que você precisava naquelas fases que você não pôde ter ou que não foi dado para você e entender o que você necessitava ali naquelas fases, porque muitas vezes a gente vai precisar voltar a ter alguns comportamentos ali daquelas fases, porque a gente não teve, enfim, não vou me aprofundar nisso aqui. O que é para vocês entenderem nesse resumo que teve lá na primeira aula é entender as fases de desenvolvimento e entender o que você pode entender minimamente para quê? Se você é pai, vocês são pais, vocês entenderem ali as fases dos seus filhos e para relembrar ali das suas fases de infância, adolescência, entender um pouquinho do que pode ter faltado para que hoje você busque isso nas relações. Para quê? Porque se você não sabe o que esperar dessas fases, você não tem o conhecimento, você aumenta muito a sua expectativa. E aumentando as suas expectativas, você se frustra com a outra pessoa, com o seu filho, com seus pais, com as pessoas em geral. E essa frustração cria uma barreira muito grande para você se relacionar. Ela dificulta ainda mais o seu relacionamento. Então, por isso que é muito bom, é muito interessante, é muito rico para a sua vida entender as fases, minimamente as fases de desenvolvimento humano, tá? E uma outra questão é que, para a gente usar a ferramenta de autoconhecimento da análise corporal, a gente precisa saber que os traços de caractere, eles foram desenvolvidos ali, na fase da nossa infância, tá bom? Então, vamos entrar lá no assunto de hoje, que é a ferramenta de autoconhecimento, que eu utilizo, que é a análise corporal, tá bom? E aí, para que foi criada essa ferramenta? Para você saber ali um pouquinho mais sobre você, que é o quê? O autoconhecimento. E na análise corporal, a gente consegue quantificar a quantidade de cada traço de caractere. Porque nós somos os 5 traços de caractere, que eu já vou apresentar para vocês. Nós somos os 5 traços de caractere. Só que a gente precisa saber a quantidade, quantificar, para quê? Para a gente entender a tendência de comportamento, como que o nosso corpo funciona, como que a nossa mente funciona, tá? E a análise corporal, ela é um avanço de estudos que já aconteciam e por renomados nomes aí da psicanálise, como Freud, Reich, Hellinger e dentre outros aí. E foi só um avanço para quê? Para a gente conseguir quantificar cada traço de caractere em cada indivíduo. E os traços de caractere também vieram da literatura, tá? E eles são formados de forma cronológica. Desde a gestação ocorre a mielinização, que é o quê? Que é a capa de mielina ali dentro, encapando, como se estivesse encapando as principais conexões neurais, tá? E entendemos também um pouquinho do funcionamento do cérebro, que o cérebro ele é dividido ali em partes, como o hipocampo, que é o quê? É onde você conecta uma história com a outra, e o sistema límbico, que é onde você guarda as suas memórias, principalmente as mais emocionantes, as mais traumáticas, elas ficam ali. E como as fases de desenvolvimento, elas estão desses traços,
são lá na infância, essas partes do cérebro elas não funcionavam muito bem. O hipocampo ele não conseguia fazer essas conexões muito bem. E aí o que acontece? Até hoje, você adulto pode ter algum sentimento guardado aí que não consegue fazer conexão. Porque você era muito bebezinho, você era muito na sua primeira infância, e aí o seu cérebro também estava em desenvolvimento. E então, gente, conhecendo as características de cada traço, quantificando elas em você, nós sabemos, nós analistas corporais, sabemos claramente a sua tendência de funcionamento e de comportamento, tá bom? E para que você quer saber isso, Bibliana? Como que as outras pessoas funcionam, como elas se comportam? Justamente para te apoiar a resolver os seus problemas circunstanciais. O que são problemas circunstanciais? É o que você vive hoje. O que você está vivendo hoje que está te impedindo de seguir e ter uma vida leve? Então, são essas questões que nós, por meio da análise corporal, quantificamos seus traços de caractere e te apoiamos para você conseguir resolver os seus conflitos, tá bom? E os traços, eles vêm da literatura e são eles esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Tá? Eles são formados desde a gestação até aproximadamente 5, 6 anos de idade. E nós somos os 5 traços. Tá? Não existe 100% esquizoide, uma pessoa 100% oral, 100% não existe. O que existe somos cada concentração de cada traço em nós. Por quê? Porque cada um de nós passou por todas aquelas fases lá da primeira infância. Então, cada pessoa sentiu o ambiente de um jeito e cada pessoa tem a sua porcentagem de cada traço, tá bom? E aí, gente, não precisa da mãe se preocupar que a mãe não vai influenciar nos traços da criança. Por quê? Porque a criança vai sentir o ambiente. Cada pessoa sente um ambiente de um jeito, tá bom? E aí, os traços são desenvolvidos ali na primeira infância. E eu vou explicar um pouquinho sobre cada traço, mas vou falar um pouquinho sobre o meu gráfico, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês. Quando eu fiz o meu gráfico, aparece lá que eu tenho 61% de racionalidade, 40% emoção, 56% de dependência emocional. E o que significa isso? Significa que na maioria do tempo, na maioria do dia que você vai estar ali conversando comigo, eu vou ser uma pessoa mais racional. E 40% emocional. E aí pode ser, dependendo da pessoa, vai ser racional lá, fora, e mais emocional dentro de casa. E vice-versa. E aí depende muito de como que é a história dessa pessoa. E quais traços que estão ali, que estão manifestando essa emoção, tá? Porque existem 2 traços e a gente vai falar um pouquinho que um guarda mais e o outro quer expor, tá bom? E a dependência emocional, tenho 46% de tendência a ter a dependência emocional, que é o quê? Quando qualquer ação ou estado de uma outra pessoa vai influenciar nas minhas ações e no meu estado, tá bom? E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso me cuidar para quê? Para que eu consiga fazer o que eu quero sem interferências externas de outras pessoas. Todos os traços, gente, ali no seu período de formação, ele sentiu dores muito grandes, que são as dores existenciais. E como eu tenho o primeiro traço rígido e depois seguido pelo oral, as minhas principais dores, aquilo que me dói muito, é ser trocada, traída ou abandonada, tá? Eu sou um pouco mais distribuída, que eu uso todos os traços numa porcentagem ali relevante. Então, eu tenho todas as dores. Às vezes, quando eu não me conhecia muito bem, eu ficava muito confusa, eu não sabia direito o que eu queria, e depois eu fui entendendo que pessoas que têm os traços mais distribuídos ali, eles têm essa tendência, essa confusão muito grande que ninguém sabe o que vai fazer, e aí isso manifesta em mim, nas minhas emoções, e aí eu ficava muito perdida, tá? Os recursos também, cada traço tem os seus recursos, e
a ambição. O que é ambição? Que não confundam com ganância. Ambição é meus desejos de vida, o que eu quero realizar, o que eu pretendo fazer da minha vida. E ganância é o que eu quero do outro. Não confundam ambição com ganância, tá? E aí, com a ambição de 44% que eu tenho, eu vou querer mais coisas da vida. E aí, essas coisas eu vou estar indo buscar, tá bom? Não vou querer tirar de outra pessoa. Só para vocês não confundirem ambição com ganância. Então, gente, 17% de mim é esquizoide. E aí, o que isso significa? Significa que lá na gestação eu senti essa dor da rejeição. E quais são os recursos que eu obtive e qual a minha tendência de funcionamento, sendo que 17% de mim é esquizoide. As pessoas que têm mais concentrações desses traços, elas são pessoas muito racionais, que têm o que? A energia na cabeça. Elas têm muita razão e ideias fora do padrão. Pensam muito rápido, tá? E aí, vocês podem imaginar uma pessoa nerd. Nossa, demais, pensa rápido, faz tudo muito rápido e não tem muita emoção. Ok, só que pessoas com traços esquizoide altos ou consideráveis, a gente tem uma certa limitação. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando precisa mensurar distância por quilômetros por hora. Eu tenho muita dificuldade em mensurar isso e pensar isso rápido. Mas eu tenho uma facilidade de olhar um corpo, entender as tendências de funcionamento, entender o comportamento e saber se está no recurso ou na dor do traço. Isso é muito rápido para mim. Então, tem dificuldade também em entender piadas, principalmente piadas curtas. Então, você que tem o traço de esquizoide alto, você vai ter muita facilidade, vai ser mais racional, vai ter entendimento. A gente consegue entender com muito mais facilidade algumas coisas do que as outras pessoas, tá? E aí, juntando o que eu falei com vocês, a gente complementado, a gente sempre complementa. Eu não sou 100% esquizoide, eu tenho 17% de mim que apresenta esse traço. 17% de mim vai ter essas características. Então, 17% do meu dia eu vou estar apresentando essas características do traço esquizoide, que é o quê? Vive no mundo da lua, tem ideias fora do padrão e essa facilidade de entendimento, pouca paciência quando a pessoa começa a falar e contar detalhes demais sobre algum fato e mais racional. E vou querer nem existir. Então, se eu tiver no meu traço esquizoide se manifestando, estiver lá no controle, eu não sei se vocês já viram Divertidamente, onde a Miley tem 5 pessoas lá na cabeça dela e cada uma delas troca ali o controle em determinado tempo. Então, é como se tivesse um controle ali na sua mente e 17% desse tempo, desse dia, ia ser ocupado pelo esquizoide, no meu caso. Então, 17% do tempo eu estaria ali no mundo da lua, querendo ler, porque o meu esquizoide, ele gosta de ler, ele precisa de acrescentar coisas novas ali na vida dele. Por quê? Esquizoide, gente, não gosta de rotina. Então, quando começa aquela coisa muito planejada, e sempre rotina, e sempre do mesmo jeito, a tendência é ele ficar na dor, tá? A dor dele é da rejeição. E uma coisa que aconteceu comigo, porque a gente descobre, a gente faz análise de caractere, a gente sabe como a gente funciona e a gente precisa entender um pouco mais de como é que a gente está ali no mundo, tá? E quando eu fui certificada, lá a gente faz uma certificação, são 5 horas de prova, 200 questões, e eu, com medo da rejeição, de mostrar que eu sabia, de mostrar o que era análise corporal, de falar que eu tinha feito, falar o que faz uma análise corporal, eu perdi algum tempo e por conta de medo da rejeição. Então, eu tenho ainda que trabalhar isso em mim. E em muitos momentos eu
eu não quero nem aparecer. Às vezes eu tô no mundo da lua, tá? E às vezes eu tô aqui falando pra vocês, mas o meu esquizoide tá lá pensando em outra coisa, eu me perco. Então, são desse sentido aí. E a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Falei das dores, do recurso, deixa eu ver se ficou alguma coisa. Ah, tá, os conflitos. Quando existem duas pessoas com traços de caráter oral mais alto, o que vai acontecer ali? A tendência de acontecer nessas relações é um em cada canto, sem querer incomodar, porque pessoas com traços de caráter esquizoide, eles não gostam muito de incomodar as pessoas, tá? Então vai ficar cada um mais num canto e aquele desencontro de ideias, porque cada um está no seu mundinho, tá bom? E aí, seguindo aqui, eu tenho 25% de oralidade, tá? É quem ajuda o esquizoide, meu esquizoide, a fazer toda aquilo, ajuda o esquizoide naquela complementariedade ali de entender os traços de todo mundo, olhar para a pessoa, ver os traços, sentir a dor da pessoa, porque o traço oral, gente, ele sente muito, ele sente o bom, sente o mal, ele sente muito, é um traço muito sensível, tá? Sente até o sentimento dos outros. E às vezes pode acontecer o quê? Você está num ambiente ali onde está aquela confusão, tem gente assim com uma energia ruim e você está sentindo aquele mal-estar, porque você está sentindo alguma coisa que está acontecendo com uma outra pessoa. Tá? E quais são os recursos, então, de uma pessoa oral? É comunicativa, acolhedora, espontânea. Às vezes quero alguém só para falar o que eu sinto. E daí já dá para vocês entenderem o conflito que pode acontecer, tá? Em mim mesma, eu, o meu esquizoide, e comigo com uma pessoa com a concentração maior do traço esquizoide. Por quê? Porque enquanto o traço oral está falando pelos cotovelos e quer sentir o outro, tá o traço esquizoide lá que não sente nada. Sente do jeito dele, né? Tá ali, ele não quer muito assunto, não quer falar nada, e quando a pessoa começa a falar demais, já enche o saco, já fica nervoso. Então, essas barreiras, essas coisas que estão acontecendo, esses conflitos, eles dificultam as relações. Por quê? Porque você não entende que a outra pessoa pode ter a tendência a ter um esquizoide maior. Então, o traço esquizoide maior quantidade. E aí você tem o traço oral, quer falar, quer abraçar, quer tocar. O esquizoide não quer nem que chegue perto, quer que nem veja ele. Então, esses conflitos, eles acontecem tanto aqui internamente, porque às vezes o que eu quero? Às vezes eu quero sair, eu quero conversar, eu quero aparecer, mas às vezes eu quero ficar quietinha dentro de casa, no meu quarto escuro, vendo minhas coisas, lendo meu livro, tá? Então, esses conflitos acontecem comigo mesma, mas esses conflitos acontecem eu com uma outra pessoa, pode acontecer, tá? E as dores, a dor existencial desse traço é o abandono. Então, quando a pessoa tem esse traço em maior concentração, fique mais perto dele, dê atenção, não deixe ele sozinho, seja um acolhedor e esteja ali com ele, ou às vezes nem precisa de você dar a sua opinião, mas ouça, esteja ali, dê atenção, tá? E aí o que acontece em nossas relações? Porque dependendo, a pessoa não quer nem ouvir ou quer dar opinião, e às vezes o oral só tá querendo falar o que ele está sentindo, tá? Então, 12% de mim é psicopata. Quais recursos eu tenho? Quais recursos esse traço tem? É a praticidade, tá? Tem planos práticos e ele é fácil, ele consegue encontrar saídas muito práticas, tá? E não sou muito sensível, porque essa parte de mim não é sensível. Então, o que juntou, ó, eu disse para vocês que nós somos os 5 traços, tem 17 de esquizoide e 12% de psicopata. E os dois são traços racionais. Então, não espere muita sensibilidade, tá bom? As dores, não é que eu não me importo, não espere sentimentos, emoções, choro, abraço, essas coisas, tá? Praticidade, sim, porque os dois são muito racionais. Então, assim, não e resolve com muita praticidade, tá bom? E as dores ali que aconteceram, as dores existenciais do psicopata é da manipulação. Que é o quê? Dependeu ali da fase de formação dele,
que a gente não vai entrar em detalhes, mas que de tanto ele entende que ele precisa dar para receber. Então, o psicopata, ele é o quê? Ele é uma pessoa muito, no recurso, ele é uma pessoa muito justa, tá? Por quê? Porque ele tá te dando, mas ele quer receber em troca. Então, quando o psicopata, o traço tá dando muito, se doando muito e não tá recebendo nada em troca, a tendência é ele ficar na dor, tá? E esse traço também ele consegue, ele tem uma liderança nata, ele consegue liderar com muita facilidade, tá bom? E os conflitos que podem existir ali entre os esquizoides e o psicopata. O que acontece com o psicopata? Ele quer tirar todo mundo da zona de conforto, ele quer falar e ele quer utilizar, ele quer aquela pessoa, ele sabe quais pessoas utilizar para fazer o que ele precisa, tá? E o esquizoide não quer nem incomodar. E quando você tem o psicopata com o oral sente muito, ele quer falar. E o psicopata é um traço racional prático, entendeu? Então, isso são conflitos que acontecem comigo mesma, mas acontecem nas nossas relações. E se eu tenho duas pessoas com traço de caráter psicopata, vai acontecer o quê? Que acontece muito nos casais. A briga pela decisão final. Eu tenho que falar por último. A minha decisão é a final. E existe muita desconfiança, quer colocar sempre o outro em dívida com você, contabiliza muito. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu já cuidei dos meninos, e você não fez nada, só tá nesse sofá. Então, assim, contabiliza tudo. O que um fez e o que o outro não fez. E isso é o quê? O traço na dor, tá? Quando o traço está no recurso, o traço é um dos mais justos, tá? Então, se você cuidar dos seus traços e tiver com todos eles no recurso, não tem traço ruim. Todos eles se complementam, tá bom? Seguindo aqui agora, para o traço masoquista, 15% de mim é masoquista. E aí, nós que temos traços de masoquista em maiores concentrações, nós temos o recurso de ser muito forte, a nossa tendência de ser pessoas fortes, mas a gente tem que ter cuidado para não carregar peso do outro, carregar peso da mãe, peso do pai, peso do irmão, de um tio, porque a gente é forte e a gente consegue carregar esse peso. Então a gente precisa analisar bem qual é o peso que a gente quer carregar, tá? Somos pessoas muito cautelosas, tá? Prestamos muita atenção aos detalhes, isso também vem devido à fase de formação, tá? É um ótimo cúmplice, tá? E é muito perfeccionista, tá bom? Só esse traço, ele sente muito, é um traço forte. Só que, assim como o oral, ele sente muito, ele sente, mas ele não expõe, ele não fala dos seus sentimentos, tá? Ele tem sempre anotado alguma coisa aqui. Por quê? Porque é um traço que ele não sabe improvisar. Então, se deu aquele branco, o esquizoide foi para o mundo da lua. E quando ele voltou, e aí estamos aqui no meio da aula, ele não sabe improvisar. E aí começa a gaguejar. E aí, o que eu tenho? Eu preciso estar aqui com o meu roteirinho do lado, porque se eu esquecer de alguma coisa, eu vou ali e falo para vocês. Por quê? Porque o traço masoquista, ele é um traço mais calado, de pessoas mais caladas. Então, ele gosta mais de cavernas, de ficar ali na dele. Então, para eu estar aqui falando para vocês, eu preciso estar com todos os meus traços no recurso. E uma das coisas para manter meu traço no recurso, para estar aqui falando para vocês, para o masoquista, é fazendo um rascunho aqui, porque se eu esquecer, eu sei que ele não sabe improvisar, ele vai, olha ali e vê onde ele se perdeu, tá? As dores desse traço é a dor da humilhação, tá? Aquela expectativa de atender o outro. Então, ele tem essa dor da humilhação muito forte para ele. E agora, quais são os conflitos que podem acontecer comigo mesmo, com o meu masoquista e com o meu esquizoide, tá? O esquizoide, gente, ele quer fazer uma coisa diferente todo dia. Ele não gosta de rotina. E o masoquista, ele adora a rotina. Então, só na minha cabeça, só aqui os conflitos entre mim
entre eu mesmo. Só que na minha cabeça tem os conflitos entre o masoquista e o esquizoide. Por quê? Um quer fazer uma coisa diferente, outro não quer fazer coisa diferente. E aí fica aquela confusão se eles não tiverem no recurso. Se não tiver uma planejado o que eu vou fazer, os meus planos têm que estar ali tudo certinho. Para eu entender que quando saio ou não da rotina. Porque eu não posso nem ficar toda a vida na rotina e nem sair dela sempre. Tá? E os conflitos entre o masoquista e o oral é que o oral quer falar de tudo, quer falar do sentimento, quer falar de tudo que está sentindo, da dor no peito. E o masoquista, ele guarda os sentimentos. Ele não quer falar porque ele tem medo de ser humilhado. Então ele guarda os sentimentos. E aí pode acontecer, se você tem os dois traços em concentrações maiores, você vai falar alguma coisa e depois, putz, eu não devia ter falado. Então, normalmente são esses traços aí, que um quer falar e o outro não pode falar, tá? E aí, o que acontece nas nossas relações, esses conflitos das outras relações, que a gente, além de querer controlar o outro, a gente obriga o outro a falar coisas que o outro, às vezes, tem o traço masoquista muito alto e não vai falar dele mesmo. Ou, se o outro não tá falando, você oral, falou de você, poxa, que pessoa antipática, não falou nada dela, toda fechada. Então, assim, entenda que o outro pode ser que tenha esse traço e não vai falar mesmo os sentimentos dele, tá? Entre o masoquista e o psicopata. O psicopata, ele quer mandar, ele é o líder, ele é líder nato. E o masoquista, ele gosta de receber ordens, tá? De obedecer. E se você tem duas pessoas masoquistas, revisão, questionamentos, busca pelo erro e aquela repetição, tá? Traça cenários pessimistas, a comunicação é omissa, por quê? Porque ele não fala muitas coisas, deixa de falar muitas coisas. Então, se vocês têm o traço de masoquista na dor, isso pode atrapalhar muito vocês, porque muitas dores. Aí, quando você começa a falar, você vai e fala coisas que aconteceu anos atrás, porque você guardou e você não falou. Então a comunicação omissa do masoquista e esse peso, essa tendência a carregar peso dos outros, ela faz com que a vida dele seja muito pesada se ele não tiver clareza dos planos dele, tá? Começa a traçar cenários pessimistas, mas isso é tudo lá se ele tiver na dor. Se o masoquista, ele está no recurso, ele planeja, ele tem planilha, ele tem tudo certinho, quando vai acontecer, quando tem o plano dele de vida ali, tudo certinho para acontecer, tá bom? E, por fim, tem o 32% de rigidez, tá? E aí, tendo esse traço sido formado lá entre 5 e 6 anos, ali, já no finalzinho da mielinização da coluna vertebral, um dos recursos dele é... Peraí, deixa eu falar sobre os recursos não influenciando dessa mielinização, tá? Pessoas com traço rígido, nós somos mais ágeis, proativos e, gente, muito perfeccionista. E o masoquista, eu falei para vocês que também é muito perfeccionista. Só que o masoquista, ele tenta ser perfeito para ele não errar e não ser humilhado. O rígido, ele quer ser perfeito porque ele quer ser o melhor, ele quer ser o mais bonito, ele quer competir para ganhar. Então, é uma pessoa proativa, ágil, quer fazer as coisas e é muito perfeccionista. Então, se você junta o masoquista com o rígido, acontece que você quer a perfeição ao extremo. E aí pode acontecer o quê? A procrastinação. Porque aquilo não tá bom o suficiente, tá? E aí acontece que você deixa de fazer muitas coisas porque para você não tá perfeito. Para todo mundo tá perfeito, mas para você não tá perfeito ainda. E aí existe essa tendência aí de procrastinação, tá bom? Quero a perfeição quase a todo custo, tá bom, gente? E aí, o que nós, rígidos, o que eu, bibliana, faço? Que esse é o meu maior traço e eu sei que eu sou assim, que eu quero também a perfeição, que eu quero fazer as coisas. Eu tenho 2 mantras para mim. Feito, um deles é feito é melhor que perfeito. Então,
vamos lá, Bibliana, vai lá, coloca essa aula lá pro ar, pra todo mundo ver, entender um pouquinho sobre isso. E o outro é só o outro, não importa quem seja o outro. Por quê? Porque parte da Bibliana quer estar aqui com vocês, quer que vocês olhem para mim, prestem atenção em mim, olhem a aula e falem. Parte de mim não queria nem estar aqui, não quer ser vista, então que se dane. Então, uma parte de mim é assim e a outra é mais acolhedora. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar meus traços no recursos, todos eles, para quê? Para eu saber dosar isso daí e eu não conseguir fazer o que eu quero, com todos eles no recurso, fazendo o quê? Fazendo alguma ação para os traços que não querem estar aqui, para que eles recebam a ação e eles continuem no recurso, para eu continuar fazendo minhas outras coisas e para eu continuar seguindo minha vida com todos os outros traços no recurso, tá? Eu tenho certa dificuldade em escolha, não consigo decidir rapidamente, seja lá o que for, não consigo, sempre dividida. E aí, o que eu estava falando para vocês lá no início aqui, quando a gente chegou no traço, é que é um traço onde lá na formação dele é no finalzinho da coluna vertebral e ali onde está acontecendo, ele está começando a sentir a sexualidade já. Não a sexualidade adulta, mas sentir que tem uma coisa ali diferente. E ele começou a perceber que as pessoas vivem aos pares. E aí ele começou já a competir. E qual que é a tendência? A tendência é que a menina é muito ligada ao pai e o menino muito ligado à mãe, tá? Por quê? Porque existe essa triangulação já desde sempre. Então, ele quer sempre triangular. E aí, essa triangulação pode acontecer dentro do relacionamento. Eu estou em relacionamento, mas eu já estou com a opção B. Que o relacionamento não está muito bom, não sei o que fazer, eu já parto com a opção B. Isso é comum, a gente sempre tem uma opção B. C, D, E, e aí a gente fica difícil, que a gente não sabe escolher qual opção é. Ou seja no trabalho, eu estou no trabalho, eu estou em sempre uma opção C, D, E, e eu nunca, se não estiver com meus traços no recurso, eu nunca estou onde eu preciso estar. Porque eu estou aqui, mas eu estou pensando nos meus filhos. Eu estou com os meus filhos, mas eu estou pensando no trabalho. Estou no trabalho, estou pensando no lazer. Então, é difícil para o rígido se manter a atenção ali onde ele está. Então, você precisa o quê? Se conhecer, entender a porcentagem do seu traço ali. Quando você estiver fugindo, voltar para quê? Para você cuidar de tudo isso, todos esses conflitos. E por quê? Existe conflito comigo mesma, existe conflito entre eu e outras pessoas. Por quê? Rígido com esquizoide. O rígido quer holofote, gente, ó, quer aparecer, quero estar aqui falando para vocês e quero ser vista, reconhecida. E o meu traço esquizoide não quer nem existir, que se dane, cada um do seu quadrado, cada um que se vire, vai buscar conhecimento onde quiser, e essa é uma outra parte. Então, eu quero ficar escondida, invisível. E a outra parte, quero estar aqui com vocês, quero estar falando, quero ser reconhecida. Rígido com oral. O oral quer parecer perfeito. O rígido quer parecer perfeito. Como? Eu quero uma roupa que vai marcar todo o corpo, que eu vou olhar e falar que estou impecável. O oral não. O oral ele quer uma roupa mais fresquinha, ele quer uma roupa com tecido mais molinho, ele quer uma roupa mais confortável. E como eu tenho essa dificuldade já de decidir o que acontece, não sei qual roupa que eu vou sair, não sei qual roupa que eu vou usar, não sei. E porque eu estou sempre dividida. Então, o que você precisa? Cuidar do seu traço, para o seu traço ficar no recurso, para você saber os seus objetivos, saber com clareza, ter conhecimento para onde você vai, qual roupa que é melhor para cada ocasião, que aí fica tudo muito mais fácil, tá? Conflitos entre rígido e psicopata. Rígido gosta de fazer. O rígido, ele é ágil, proativo e ele vai fazer. Se você deixou na mão do rígido, ele vai fazer. O psicopata, ele gosta de delegar, tá? Então, tem esse conflito aí dentro de mim. Eu quero fazer tudo, mas eu não dou conta de fazer tudo. Então, eu preciso delegar. Só que uma parte de mim não aceita que outra pessoa faça.
ela precisa fazer. Então, existe esse conflito dentro de mim e existe esse conflito entre as minhas relações. Entre o rígido e masoquista. Rígido quer aparecer e é ágil, muito rápido, e o masoquista ele quer ficar quietinho no canto dele e ele é mais lento. Os dois são perfeccionistas, mas um mais lento e o outro mais ágil, tá? Se tem duas pessoas rígidas, vai acontecer o quê? Essa briga pelo controle, uma competição que muitas vezes, se você não tiver clareza dos seus objetivos, você vai competir por competir, até que o seu corpo físico já começa a apresentar algumas lesões, tá? Por conta dessa competição que você não sabe nem com o quê. E o excesso de exigência, tem que estar perfeito, tá? Então, rígido com rígido, pode acontecer esses conflitos, e esses conflitos podem acontecer também entre eu e eu mesma, ali eu e os meus traços. Mas se eu entendo os meus traços, eu traço um plano para que todos tenham ação ali e fiquem no recurso. Quem não está no recurso tenha ação para quê? Para que não vá para a dor, mas que se mantenha no recurso, tá? E a dor desse traço é de quê? Da traição, a dor de ser trocada, a dor de ser traída, trocado por uma opção melhor, tá? E aí, gente, o que é importante vocês saberem? Que os meus pais, eles não tinham esse conhecimento, tá? E hoje, eu tenho esse conhecimento. Eu já tenho autoconhecimento, eu tenho conhecimento sobre traço, tenho conhecimento das fases de vida. Então, será que lá na minha fase infantil, na minha adolescência, eu existia? Será que a minha rígida lá na minha fase da adolescência existia? Será que ela podia vestir o que ela queria, mostrar o corpo que ela queria? Será que eu tive meus momentos de caverna, meus momentos sós comigo mesma? Será que eu tive a minha privacidade? Será que eu pude conversar com os meus amigos? O que aconteceu lá na minha infância que eu pude fazer com que todos os meus traços e adolescência ficassem no recurso, tá? Por quê? Porque os traços, eles se complementam, eles se potencializam. Um exemplo que eu vou dar para vocês é pessoas com traço maiores porcentagens de rígido com psicopata, que são traços mais desconfiados. Então, o que vai acontecer? A tendência é essas pessoas não terem tantas pessoas que vão confiar para falar deles, porque eles não sabem o que as outras pessoas vão fazer com aquela informação. Então, eles não confiam. E, então, essa é a tendência de comportamento dessas pessoas, tá bom? Só que o que precisa acontecer? Porque ela precisa estar no recurso, ela precisa falar dela mesmo para alguém. Ela precisa ter poucas pessoas para quem ela possa confiar, tá? Por exemplo, o oral e o masoquista sentem muito. E aí, o que acontece? Eles estão sempre transitando entre o céu e o inferno, porque a coisa é muito boa ou a coisa é muito ruim. Então, às vezes, está ruim que está até passando mal, de tão ruim. Então, pessoas com traços orais masoquistas têm essa tendência, porque eles vão se complementar, porque eles sentem muito. E se eu tenho o esquizoide, o rígido, o psicopata, e não tenho muito os traços emocionais, vai ser pessoas mais racionais, pessoas mais frias. E aí, como que a grande maioria das pessoas veem essas pessoas sem educação. Mas o quê? O psicopata é prático, ele não vai estender a conversa. O esquizoide nem falar ele quer. Então, e tem o rígido que quer aparecer, mas ele não vai falar tanto, porque ele é mais racional, ele quer só aparecer, ele não quer falar. Então, esses traços são mais frios e falam menos. Entendendo, você entende o que te faz bem, o que te faz mal, os seus conflitos, as suas dores. Entendo como que eu faço para cada traço ficar no recurso. Eu entendo quais ações que eu preciso fazer para aquele que nem queria fazer certa coisa, mas eu precisei fazer porque aquilo está dentro dos meus objetivos. Eu entendo o que eu preciso fazer com ele. Entendendo se algum traço estiver na dor, o que eu devo fazer. Que é isso?
que ações eu preciso fazer para que ele volte para o recurso. Então, o que eu vou saber? Sabendo de todas essas informações, aonde eu quero chegar. Eu vou chegar aonde? Quais sonhos eu tenho? Qual é a minha ambição? Qual o desejo de vida que eu tenho? Que eu vou realizar e que eu preciso estar com os meus traços no recursos. No recurso, eu preciso me conhecer. Para quê? Para cada um deles esteja no recurso. Porque se ele tiver, qualquer um deles estiver na dor, é uma porcaria, vai me deixar mal e não vai ter nenhuma característica do traço. Característica boa dele, não vai se manifestar. O oral não vai querer falar. E aí o que acontece? Muitas pessoas confundem o quê? Eu acho que eu sou esquizoide, não quero falar, não quero ver ninguém. Mas está com traço oral na dor, que é isso, exatamente isso que ele quer. E ele está sentindo a dor no peito, não quer falar com ninguém, e só chora. E aí a pessoa não sabe o que fazer. E aí, entendendo que traço é esse, não é o esquizoide, é o traço oral que você tem. Quais ações você vai fazer para você sair daí, para essa dor no peito parar? O que você vai fazer para falar dessas brilhantes ideias? Você tem brilhantes ideias, você tem coisas magníficas, mas você não fala com medo da rejeição, com medo dos outros rirem de você, ou com medo da humilhação. E aí, você só vai saber de tudo isso e muito mais, gente, que a gente falou sucintamente aqui sobre os traços, fazendo sua análise corporal. Você vai entender tudo isso em você. Aí depois você vê os conflitos com as outras pessoas. Depois você entende as relações. Mas primeiro você entende a relação de você com você mesma. Você com você mesmo. Para quê? Para você entender qual parte de mim que está doendo, qual parte de mim agora está no recurso, o que eu tenho que fazer para aquela que está doendo, para voltar para o recurso, ou para nem deixar ela ir para a dor. Fazendo sua análise corporal. Que dores que você carrega desde lá, daquelas fases de desenvolvimento. Quais são as dores que você carrega desde lá? O que você sente hoje? Medo da humilhação? Medo de ser traído, de ser trocado para uma opção melhor? Que pode ser o quê? Pode ser aliviadas. Essas dores podem ser aliviadas cuidando dos seus traços. Mas como que você vai saber quais traços você tem fazendo sua análise corporal? É simples assim. E experienciando. Por quê? Porque tem aquele exemplo que eu dei para vocês do oral, que está lá deitado e não quer nada com nada, e quer chorar e está com dor no peito. E tem aquele rígido que não quer aparecer mais, que só fica trancado no quarto. E aí o que você tem que fazer? Fez sua análise corporal? Você precisa experimentar. Você vai experimentar os outros ambientes. Mas a partir de quê? A partir de um direcionamento de um analista. Que olha, eu percebi que no seu gráfico aqui, você tem maior porcentagem de rigidez. Então, não faz sentido você ficar aí no seu quarto escuro. Você precisa fazer certas coisas na sua vida. Você precisa fazer um exercício físico. Você precisa se aparecer um pouco mais. Você precisa mudar o seu jeito de se vestir. E aí, como que você sabe disso? Fazendo experiência, experimentando. Tá? Então, gente, ficou claro para vocês? Ficou claro a importância de investir no autoconhecimento? Ficou claro você entender a sua relação com você mesmo? Para quê? Para você entender quais possíveis conflitos com outras pessoas e amenizar ou fazer com que eles nem existam? Agora eu quero que vocês me deixem saber como que foi para vocês ouvir tudo isso, entender, ter um outro direcionamento, seguir por um outro caminho. Me falem aqui e me deixem saber. E vejo vocês na terceira aula. Tchau, tchau!